Gratidão! Gratidão, minha gente linda! Bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7, a rádio que toca a sua vida, a rádio que toca a sua alma. Eis-me aqui, Leandro Arruda, terapeuta holístico, constelador familiar, também sou celebrante e palestrante na área do desenvolvimento humano. Para que vocês conheçam mais sobre mim e o meu trabalho, é só vocês acessarem as minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no YouTube, onde lá eu tenho um canal com os vídeos de todos os programas que eu faço aqui na Vibe Mundial. É só vocês acessarem lá pelo YouTube, Leandro Arruda Constelação, e vocês vão ver os vídeos que eu faço aqui, né, dos programas Árvore da Vida na Rádio Vibe Mundial. Bom, o que nós vamos falar hoje? Ontem foi dia de Iemanjá, eu fiz um programa bonito falando do amor. Esse programa logo o Pedro vai colocar lá no meu canal no YouTube. Entre hoje e amanhã no máximo vocês vão ter acesso a ele. E é sobre o amor que eu quero continuar falando hoje de uma outra maneira. Ontem no programa eu disse que o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele diz que o amor sem ordem, ele fica cego, ele adoece. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão do porquê que as pessoas acabam de alguma maneira querendo amar e acabam adoecendo depois. Porque o amor, ele compreende a dor, né? Naturalmente, quem está no amor, por vezes tem que passar pela dor, não tem como. Mas não é uma dor como a gente acha que é uma dor natural. Por que tem uma dor natural? Porque quando aquele amor de alguma forma acabar, ou quando aquele amor de alguma forma não corresponder àquilo que eu acho que tem que corresponder, aquilo dói. Então, e muitas pessoas às vezes acabam, eu não vou, né, amar mais porque tem que passar pela dor e eu não quero passar pela dor. E aí ela faz uma escolha de não mais amar e ser amada. Uma pessoa que é adulta, uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que não é infantil, é uma pessoa que assume os riscos do amor. Porque o amor ele pode dar certo por um tempo, depois pode acabar e aí vem a dor. Concorda? Não tem como garantir que se eu namorar com aquela pessoa, noivar, casar, ter filhos até, eu vou ficar com ela a vida inteira ou que a vida vai ser o tempo todo uma fluidez de amor. Não tem como, gente. Nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, terceira dimensão. Ainda estamos aprendendo a amar. Por que a dor faz parte do amor? Porque a gente ainda não tem uma total envergadura espiritual, um total desenvolvimento espiritual, uma elevação espiritual, para que a gente não sinta essa dor no amor. A gente ainda comete falhas e erros com o amor, como ciúmes, traição, agressão. Quantas pessoas não matam umas às outras por amor, por ciúmes? Então, óbvio que para cada um a dor do amor é de um jeito, mas na nossa dimensão aqui na Terra, ainda o amor ele tem essa outra face da dor. E mesmo tendo essa outra face da dor, eu me submeto, eu avassalo, né, com o amor mesmo assim. Eu aceito o risco da dor, né, como preço de viver no amor, como preço de viver um amor, no sentido de amar e ser amado. Então, às vezes, as pessoas elas querem um amor, elas querem amar e ser amadas, mas elas não querem passar pelo risco da dor. Por exemplo, quando termina um relacionamento, ninguém fica feliz. É dolorido, né? É desconfortável, é angustiante e eu não quero viver isso. Então, logo, eu não vou mais amar e ser amado. Então, às vezes, eu percebo uma incoerência por parte das pessoas, né? Dizendo, eu quero um amor, mas quando você põe ela contra a parede, ela não quer assumir o risco do amor, que é uma possível dor. Aí o que acontece? Ela se sabota. Ela quer por um lado, mas inconscientemente ela tem medo. Então ela não quer.
entre aspas. Ela até quer no consciente, mas no inconsciente ela tem medo e ela não quer assumir o risco de passar por esse medo. Aí o que acontece? Ela não vai atrair uma pessoa, porque tem uma incoerência interna. Uma parte dela quer, que é o consciente, mas outra parte dela não quer, que é o inconsciente, porque tem medo de passar pela dor, né? Só que prestem atenção, quando nós temos consciência que o amor compreende a dor, não é que a dor vai deixar de existir, mas a gente sabe com consciência que essa dor existe, então não é que ela vai doer tanto, ela vai doer, mas não muito. Ela vai doer, mas não tanto, como a gente fantasia pelo ego, né? A nossa criança interior é que tem medo de assumir os riscos do amor. Por quê? Porque a criança, em algum momento, ela se sentiu rejeitada, a nossa criança interior. Ou porque achou que a mãe gostava mais do irmão, ou porque achou que não era amada por um dos pais, ou até pelos dois pais, ou que não era amada da forma que ela achava que era a correta. Então, todos nós temos criança interior ferida com a questão da rejeição. E depois a gente acaba projetando essa dor da criança ferida nos relacionamentos. E vivendo esse mesmo medo. Se eu me relacionar com alguém e me entregar e não der certo, vai me machucar. Sim, vai te machucar. Só que se você está consciente e de posse de você e se amando, que essa é a saída, é você se amar primeiro, vai doer, mas não vai doer tanto, ao ponto de você não assumir nenhum risco com o amor. O segredo, gente, se é que tem algum segredo aí, é você se amar primeiro. Se você não estiver se amando, não tem como você amar o outro ou ser amada pelo outro. Não tem como. Por quê? Porque é incoerente. Se eu não me amo, quem que eu vou atrair? Alguém que também não se ama. E aí o que eu vou ser para a pessoa? A bengala dela. E o que ela vai ser para mim? A minha muleta. Ou seja, nós vamos estar juntos não pelo amor, mas pela necessidade de não ficar só, ou pelo medo de ficar só. Então eu vou ser necessário para a pessoa e a pessoa vai ser necessária para mim. E a gente não desenvolve o amor. O amor fica nessa frequência mais rasa, se é que é amor. E aí você começa a fantasiar, a ter ilusão. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Quando vai ver, a pessoa não é nada daquilo. É você que acha que ela é, para que você se convença que aquilo é o melhor para você, que aquela pessoa, aquele relacionamento é o melhor para você. Quando, na verdade, gente, não é. Porque você está sendo a muleta dela e ela a sua bengala. Não é um relacionamento de adultos. Então eu tapo o seu buraco e você tapa o meu. Né? Por um tempo, isso até entre aspas, né? Por um tempo, isso até entre aspas, funciona. Depois já não mais. Por quê? Porque não tem sustentabilidade. Não se sustenta por muito tempo eu ser a bengala do outro e o outro ser a minha muleta. O amor, ele também tem que ser desenvolvido. Ele também tem que evoluir, crescer na relação. Porque senão fica uma coisa simplesmente rasa, infantil, pequena. Por quê? Porque a gente não tem coragem de se entregar. E quando a gente se entrega, tem riscos. E um dos riscos é passar pela dor. Então a pessoa que quer de fato um amor, ela tem, no sentido de querer amar e ser amada, ela tem que ter duas condições. A primeira condição, se amar. Se você não se amar, não adianta, ninguém vai te amar. E a segunda condição, assumir riscos de possivelmente passar pela dor. Não é que vai passar, mas, né, quando passar já sabia. É igual quando você vai comer num restaurante caro. Você já sabe que é caro. Quando a conta chegar, você não vai ficar surpreso. Eu já sei que se eu for naquele restaurante, a comida é cara. Quando chegar a conta, eu não posso reclamar, porque eu sabia. Mas eu não me sinto preparado para passar pela dor que possivelmente o amor pode trazer. Então, filha, fica sozinha, né? Fica sozinho, porque você não tem coragem de assumir o risco. Ou então até, de alguma maneira, se envolve com as pessoas, né? De alguma maneira,
atrai parceiros, mas não avança na relação. Fica aquela relação só de ideia, só de conversa, o sexual não se consuma muito, a entrega afetiva que dirá passa longe. Então é um relacionamento frio que a gente fala, né? Um relacionamento raso, porque só tem uma conexão de ideias, de mental. Não tem uma conexão afetiva e sexual. Porque sim, os relacionamentos afetivos, eles têm 3 níveis. O de ideias, que precisa ter, né? Algumas das minhas ideias baterem com as ideias do parceiro, né? A sexual, que é uma coisa mais física e também que vai para o espiritual. E a afetiva, que são os sentimentos, as emoções. Claro que não precisa estar totalmente equilibrado, né? Essas 3 nuances do amor, mas a gente tem que ter um mínimo, né, de quantum de troca nesses 3 níveis. Então, o tema desse programa é esse, os 3 níveis do amor. O mental, que são as ideias, que precisa haver, né, afinidades de ideias, afinidades de visão de vida, de visão de mundo. Precisa ter afinidade sexual, ou seja, precisa ter o prazer sexual, onde eu dou e recebo o prazer. E também precisa ter a troca afetiva, que é o amor. E aí é que compreende a entrega. Que por um tempo, ela pode ser por bastante tempo. Depois ela pode ser que não tenha mais, o relacionamento termine. E aí vai vir a dor de um término, de um desapego, de um fim de um ciclo. Só que a gente está consciente, então a gente vai sentir a dor? Vai. Vai sentir a angústia? Vai também. Mas não vai se desesperar, como uma criança que fica perdida no supermercado quando ela se distancia dos pais fisicamente, que é um trauma aquilo, né? Quando uma criança se perde num parque, num lugar público, né? Num supermercado, é um trauma, porque ela acha que ela vai ser abandonada e que nunca mais os pais vão encontrá-la. E assim também a gente leva essa dor de forma fantasiosa para o amor, achando que se não der certo eu vou ficar abandonado, eu vou ficar sozinho. Por isso que a gente precisa se amar, porque se o outro sair da nossa vida, se o bem seguir o caminho dele, eu tenho a mim, porque eu me amo acima de tudo. E se você não tem um amor próprio, isso não vai sustentar a relação. Porque você sempre vai achar que se o outro não tiver com você, você nunca vai se amar. Você nunca vai se sentir amado. E nunca vai amar. Eu conheço pessoas assim, que elas não se enxergam sem o outro. Ela só se enxerga se ela tiver alguém do lado dela. Se ela não tiver alguém do lado dela, ela não se enxerga. Pode observar muitas mulheres que ficam viúvas, muitas vão para a vida, até ficam melhores, né? Acabam se libertando e vão para a vida. Mas muitas mulheres que ficam viúvas, elas se apagam, porque elas não conseguem se enxergar sem o marido do lado. E como o marido morreu, e ela não concorda com o destino do marido, então ela fica apagada. Ela não consegue se enxergar sem ele, porque ela não se ama. Não está conectada com a própria alma. Se você está se amando, conectado com a própria alma, e o outro vai embora da sua vida, seja porque terminou o relacionamento, ou porque morreu, ou porque encontrou outra pessoa, vai doer. Claro, nós somos humanos, nem tem como não doer. Todos somos frágeis, sensíveis e vulneráveis. Eu até escrevi isso no meu Facebook esses dias, né? Que eu também, apesar de ser terapeuta, constelador, eu também sou frágil, vulnerável e sensível. Porém, não vai ser uma coisa desesperadora, angustiante, onde de alguma maneira eu vou ficar mal porque o outro saiu da minha vida, me arrebentou. Não é isso. Não funciona assim. Como é que funciona? Quando a gente coloca consciência, que o preço do amor é a dor. E é a ele, né, ao amor, que as constelações estão a serviço. Então hoje, para quem quiser conhecer constelação ou quiser conhecer comigo, vão ter 2 grupos, que todas as segundas-feiras eu faço.
Um grupo agora à tarde, das 14h30 até as 17h, e um outro grupo à noite, das 19h30 até as 22h. Normalmente eu constelo de 2 a 3 pessoas por grupo, e lá você fica observando, quando eu observo o outro ser constelado, você vai sentindo como na constelação a gente consegue desemaranhar esse amor. Porque vamos se dizer, por exemplo, que você está encarnada numa família onde as mulheres foram traídas. Isso é muito comum. Então, mesmo que você não tenha sido traída, você sente a dor dessa mãe, dessa avó, dessas tias, dessa bisavó, que foram traídas pelos maridos. E então você sente aquilo no seu coração e começa a ter uma aversão sobre os homens. Ah, não, eu não vou namorar com ninguém, não. Ou, se eu for namorar com alguém, eu vou mandar, eu vou dominar, porque eu não vou ser traída como a minha mãe, eu não vou ser traída como a minha tia ou como a minha avó. Então a pessoa já vai nessa postura de autodefesa. Quem que ela atrai? Homens fracos, porque ela quer dominar. E por um tempo essa relação com um homem fraco, né, de uma mulher forte com um homem fraco, ela funciona, mas depois ela perde o sentido. Porque a mulher vai ficar cansada de carregar o trenó sozinha. Então tem pessoas que chegam até mim e falam: nossa, eu só atraio o homem fraco, eu só atraio o homem que não tem força, eu só atraio o homem que não se posiciona, que não tem um masculino forte. Aí eu pergunto: mas você deixa o cara ter um masculino forte? Quando eu vou observar a energia dela, ou aparece na constelação, ela tem uma força masculina muito grande como autodefesa para, de alguma forma, vingar as mulheres que, entre aspas, foram fracas e traídas do sistema familiar. Então isso é muito comum. Né? A avó foi traída, a mãe foi traída, aí a pessoa fica masculina como uma forma de autodefesa para que ela não seja traída. E ela tira, até ela própria tira a força do cara, para que o cara não tenha nenhum movimento sobre ela de possivelmente traição. E o que acontece às vezes é que ela também é traída. Mesmo ela sendo forte, masculina, dominadora, o cara de alguma maneira brocha, né, de ver uma mulher assim masculina e acaba traindo, né? E aí você acaba honrando de uma forma não saudável o destino da sua avó e da sua mãe que foram traídas. Então a constelação ela mostra um outro lado do amor. Para que a gente fala: bom, vovó e mamãe, vocês foram traídas? Eu entendo, reverencio a dor de vocês, reconheço o quanto foi difícil, mas eu vou escrever o meu destino de uma outra maneira. Eu vou me amar, me centrar, vou ficar no feminino, vou equilibrar o meu masculino para atrair um parceiro também equilibrado, que também se ama. Então é muito comum eu constelar casos de mulheres, principalmente mulheres, que me procuram para observar o porquê que não tem sucesso na vida afetiva. Por que só atrai homem casado? Por que só atrai homem pobre? Assim, pobre que eu digo assim, com uma diferença financeira muito grande, econômica muito grande. Porque isso dá problema sim, se um tem dinheiro e o outro não. Não que eu acho que isso seja um impeditivo, mas às vezes isso dá problema. Eu tenho uma situação financeira estável e eu atraio alguém com um problema financeiro grande. Então vai dar problema, porque eu vou querer sair, a pessoa não tem dinheiro, aí eu vou pagar para ela, ela vai ficar constrangida. Isso, se não tiver sabedoria, pode abalar o relacionamento. Então, por que eu atraio homens fracos? Por que eu atraio homens casados? Por que eu atraio homens em um determinado tempo da relação, simplesmente eles somem, me abandonam? Também vejo muito isso. Então, quando a gente vai constelar um caso, a gente observa o que é que tem por trás. Qual é a dinâmica que atua atrás disso? Quando a gente vai ver, não justificando, né, mas cada caso é um caso, mas exatamente isso, né? É uma mulher que vem de uma família onde as ancestrais dela, a mãe, a avó, a bisavó, foram mulheres mais tranquilas, mais plácidas, mais sutis, mais donas de casa e mais submissas, e deixaram o homem dominar, o marido dominar. Então agora ela vai para a vida meio que nem um macho, avassalando aí o caminho. Quem que ela vai atrair? Um cara fraco.
né? Ou ela mesmo inconscientemente, para não ser traída, ela atrai. Ou, muitas vezes, ela nem trai, nem é traída, mas ela fica tão racional, masculina, ela fica tão, como eu posso dizer, tão contundente na relação, que o cara brocha e abandona ela. E aí ela não tem sucesso, porque ela precisa equilibrar a questão masculina e feminina dentro dela. Ah, tudo bem, a avó foi submissa, a mãe foi submissa, então agora eu tenho que ser uma machona. Não vai adiantar isso. Eu sair de um polo e para o outro, né? Só que muitas vezes a gente vai para o caminho do meio vivendo os dois polos. Ah, minha mãe foi amarela, minha avó foi amarela e eu vou para o vermelho. Também você vai ver que não vai adiantar. Tem que buscar o laranja, que é o equilíbrio, é o caminho do meio. Onde eu vou me amar, vou me respeitar, vou trabalhar minha consciência, vou conectar com a minha alma, e aí sim eu estou preparada para atrair um parceiro saudável. E não sair por aí atraindo parceiros, né, onde você vai ter o mesmo destino da sua mãe ou da sua avó, ou o contrário, onde você vai vingá-las de alguma maneira fazendo algum mal para algum parceiro. Isso não funciona. O amor saudável é o amor que troca, onde eu dou e recebo, onde eu recebo e dou. Essa é uma das leis que a constelação ensina. O equilíbrio entre o dar e o receber entre duas pessoas dentro de uma relação. Então, para você que quer conhecer constelação, se você não conhece ou não conhece comigo, hoje vai haver 2 grupos. À tarde, das 14h30 até as 17h, e à noite, das 19h30 às 22h. Endereço: Rua Ezequiel Ramos, 228 na Moca, altura do número 900 da Avenida Paz de Barros. Mais informações vocês vão ter no meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, ou nas minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, Facebook, Instagram e no YouTube, que eu tenho o meu canal. Então é só você comparecer, o valor de participação é R$20 para você participar das constelações, e para marcar você tem que acessar meu WhatsApp e o número está lá no meu site, nas minhas redes sociais, tá bom? A constelação é um trabalho, é uma ferramenta espiritual, né, que veio para a Terra para ajudar as pessoas a se desemaranharem dos destinos difíceis, para ajudar as pessoas a colocar ordem no amor. O amor sem ordem, ele fica cego. O amor sem ordem, ele fica extremamente patológico. Tem que ter ordem. A gente acha que para honrar os nossos ancestrais, nós temos que ter o mesmo destino deles ou o destino oposto deles. Normalmente, não é o que a sua alma quer. De repente, a sua alma não quer nem ter o destino deles e nem o destino oposto a eles. Quer ter o destino dela. A minha alma quer escrever, quer pintar a cor dela. Ah, minha mãe é azul, minha bisavó é roxa, eu quero ser branca. É isso que a gente tem que pensar, que a gente não honra os nossos ancestrais tendo o mesmo destino deles. Ah, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, então eu também tenho que morrer de câncer. E é o que eu mais vejo, repetição de padrão no sistema familiar, de problemas psicológicos, de problemas afetivos, de doença, né? Com os homens às vezes até com vícios. Ah, então agora eu vou me tornar padre, eu vou me tornar celibatário, ou eu vou, né, vai para o outro polo. Também não adianta. Porque, de repente, a sua alma, ela não quer nem ser como os seus ancestrais e nem ser tão diferente, ela quer ser ela. E para isso você precisa se centrar, se conhecer, se amar, para que você, em primeiro lugar, esteja bem com você. E aí, na sequência, você vai estar bem com o mundo e com todos à sua volta. Eu vou ficando por aqui. Logo mais, na segunda-feira que vem, eu volto, às 10 horas da manhã, com o programa Árvore da Vida, todas as segundas-feiras. Vou deixando para vocês um beijo no coração, desejando uma linda semana, que todos possam estar abençoados pela Mãe Iemanjá e pelo portal 0202-2020 que se abriu ontem. Um beijo no coração e gratidão!